A justificação vem somente pela fé. Fundamentar normas e regras em textos escritos fora de contexto é anular a promessa de Deus. Os princípios didáticos da lei que hoje são usados para impor regras, normas ou leis serve apenas para domínio, para transformar pessoas de fé inocentes em massa de manipulação. Tem muitos líderes que fazem isso por ignorância, mas já tem outros que têm conhecimento e o fazem por manutenção de poder. Que as bênçãos de Deus sejam sobre sua vida. Quero agradecer a todos que já se inscreveram neste canal. E se você é a primeira vez por aqui ou ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva neste canal que será uma bênção. Nos abençoe com a sua inscrição. Se você ainda não me conhece, permita-me. Sou Reginaldo Pessoa e neste vídeo de hoje vou tratar de um assunto de suma importância, que é o fim da lei é Cristo. Colocamos como tema deste vídeo o silêncio dos culpados. É um assunto muito importante. No decorrer de todo este assunto, você vai entender. Então, por gentileza, não pula as partes deste vídeo, não. Fica até o final, assiste para que você possa compreender, porque é uma verdade muito importante para a nossa vida cristã. Eu quero convidar você a compartilhar 2 textos da Bíblia Sagrada, 2 versículos apenas. Mateus capítulo 5 e o verso 17. Onde Jesus Cristo diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus capítulo 5 e o verso de número 17. E também a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10 e o versículo de número 4. Que nos diz assim: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Em Mateus, Cristo é o alvo. No grego nós encontramos o termo telos, ou seja, ele é o objetivo da lei. Cristo é o alvo da lei, o objetivo da lei. Nesse contexto, a lei é validada. Em Mateus, Cristo é o alvo da lei. Ele é o objetivo da lei. Nesse contexto, Jesus valida a lei, não revoga. Revogar é muito mais fácil e mais barato do que cumprir. Então Jesus Cristo resolve fazer o que é mais caro, o que é mais difícil. Ele cumpre toda a lei, porque ele era o objetivo da lei. Tudo convergia nele. Em Romanos temos o cumprimento da lei em Cristo. Em Romanos nós encontramos tudo sendo cumprido em Cristo. Ele é o alvo da lei também, ali em Romanos. Mas também ele é aquele que vai cumprir. Ele vai colocar debaixo do encerramento de todo cumprimento a lei. Aqui o apóstolo Paulo também valida a lei, mas encerra por causa da promessa de Deus. A promessa de Deus é superior a qualquer lei. É isso que o apóstolo Paulo está nos passando. Esse contexto desse versículo, eu li apenas um versículo, mas se você deseja, leia todo o contexto, a partir do capítulo 9 até todo o capítulo 11, o 9, o 10 e o 11. E você vai entender que o apóstolo Paulo ele está validando a lei que converge para Cristo, que é o alvo, que é Cristo, mas que também Cristo é o encerrador. No momento que ele
cumpre toda essa lei, ele coloca debaixo de si mesmo toda essa regra, toda essa lei, porque a promessa de Deus é validada superiormente a toda a lei. Para entendermos isso, é o que o apóstolo Paulo começa no capítulo 9 relatando. Abraão, com Agar, teve Ismael, filho da carne. Com Sara, teve Isaque, filho da promessa. E, nesse caso, a promessa de Deus foi superior. Não foi o filho da carne que herdou as promessas, mas sim o filho da promessa que foi feito em Sara. Deus levou em consideração a promessa feita para Sara, a Sara. Ou seja, em Isaque a tua descendência será chamada. E também em Raquel. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Isso nos demonstra o seguinte: Deus, ele ama a quem ele quer. Ele aborrece a quem ele quer. Ele levanta a quem ele quer. Ele promete a quem ele quer. A promessa de Deus é superior. Eu quero dizer para você que Deus cumpre a sua palavra. Ele não pode ser infiel à sua palavra. Quando ele promete, a promessa de Deus ela é válida, porque ela é cumprida, ela é executada, ela é realizada. Então você e eu podemos descansar nas promessas de Deus. Agora precisamos saber quais são realmente as promessas de Deus nos dias em que vivemos. Nos dias de hoje, nos dias atuais, precisamos entender quais são realmente as promessas de Deus para a minha vida e as promessas de Deus para a sua vida. Porque hoje nós escutamos muitas falácias, muitos discursos que desviam-nos da promessa de Deus e nos faz, na tentativa de cumprir normas e regras, ou seja, leis estabelecidas em cima de textos escritos que não são promessas de Deus, mas fazem parte da lei já elaborada e já convergidas em Cristo Jesus. Não há nada que eu possa fazer para mudar a atitude de Deus em relação a quem quer que seja. Amei a Jacó, aborreci Esaú antes dele nascerem. Essa foi a promessa de Deus. A justiça que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 10 de Romanos e o versículo de número 4, é para todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justificação, ela vem somente pela fé. E nada mais do que isto. Nada mais é preciso para a justificação que vai nos servir, que vai nos produzir a salvação em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz enfaticamente: pela fé sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A justificação vem somente pela fé. Fundamentar normas e regras em textos escritos, fora de contexto, é anular a promessa de Deus. É valorizar os princípios didáticos da lei, que já se cumpriu em Cristo. Sim, porque a Bíblia nos relata que a lei foi um aio, foi um condutor a Cristo. Os princípios didáticos da lei que hoje são usados para impor regras, normas ou leis, serve apenas para domínio,
para transformar pessoas de fé inocentes em massa de manipulação. Tem muitos líderes que fazem isso por ignorância, mas já tem outros que têm conhecimento e o fazem por manutenção de poder. Essa é a grande verdade. Nós estamos em dias que a Bíblia é aberta e é nos ensinado que nós devemos seguir a lei da Bíblia. E a Bíblia ela contém textos históricos escritos para determinados momentos. Ela contém textos que se referem à cultura de um certo tempo. Ela tem textos que se referem a doutrinas universais, mas também ela tem textos que se referem a usos e costumes para certa época, que fazem parte de uma cultura, de uma época e de um povo. A Bíblia é a fonte das promessas de Deus para a nossa vida. A antiga aliança, ela teve o seu principal alvo, o seu principal característica, a qual ela foi estabelecida. A antiga aliança, baseada na lei, foi o aio, foi o condutor a Cristo. A nova aliança é a fonte de justificação. Eu encontro na nova aliança a fonte de justificação em Cristo Jesus. Somente pela fé. Eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso trazer os princípios didáticos da lei do Antigo Testamento ou da antiga aliança para cumprir hoje. Porque eu estarei anulando os princípios didáticos que a lei foi usada na antiga aliança. Eu estarei anulando também os primórdios da promessa de Deus para hoje, na nova aliança. Porque os seguidores de Cristo e a própria pregação de Jesus Cristo foi baseada na adoração a Deus e no amor ao semelhante. Esses dois pilares, amar a Deus e amar o próximo, foi esses os pilares da pregação de Cristo e de seus seguidores, os apóstolos que vieram após Jesus Cristo. Eu não encontro na nova aliança, a partir da ressurreição de Cristo e ascensão, nenhum princípio, mesmo que didático, da lei sendo aplicada, a não ser apenas os sacramentos aos quais ele instituiu, aos quais são memoriais apenas, e não influenciam também na salvação, mas são memoriais para nos lembrar, para nos trazer a lembrança e ao entendimento o sacrifício de Cristo, como a ceia do Senhor. São memoriais que nos fazem sair de um sistema e entrar numa nova dimensão espiritual. Hoje eu vejo várias pessoas saindo de um sistema e entrando em outro. Porque nós precisamos desenvolver a nossa fé através da comunhão. E a comunhão é o partir do pão. Não é este cerimonial que nós vemos aí em alguns lugares, como algumas normas e regras. O partir do pão é algo mais excelente. O partir do pão é algo que Jesus Cristo nos deixou para que, como pessoas, como homens, como seres humanos, nós pudéssemos adentrar na dimensão divina do compartilhamento do amor divino. O amor que ele demonstrou por nós ali através do seu sacrifício na cruz. E foi ali na cruz, no momento ao qual o Pai o desamparou o Filho. Naquele momento que nós fomos transformados em filhos adotados por Deus. O filho legítimo, ele poderia ser rejeitado.
Porém, o filho adotivo jamais poderia ser rejeitado. É essa a grandeza da nossa salvação. E a justificação para esta salvação só vem através da fé. E somente pela fé. Nada mais do que isso. No momento que eu crio uma norma, no momento que eu crio uma regra, e eu digo para alguém, se você não cumprir isso, você não será salvo, eu estou anulando o sacrifício e a promessa de Deus. O sacrifício de Cristo e a promessa de Deus. No momento que eu digo para alguém, você está roubando algo de Deus, que no caso não é o texto, eu estou interferindo nesta promessa. Nesta promessa que Deus cumpre. Nesta promessa que ele já cumpriu. E ele continua cumprindo hoje para a justiça de todo aquele que crê. Então o que é necessário para fazer essa justiça? É apenas crer. E somente pela fé. Os israelitas, eles buscaram a justiça da lei, não alcançaram. Diz o apóstolo Paulo, mas nós buscamos pela fé. E fomos alcançados por Cristo. Porque o fim da lei, a lei convergiu nele. Ele cumpriu, ele era o alvo, mas ele também cumpriu. Se eu apenas guardar os princípios didáticos da lei, eu tenho que guardar alguns mandamentos da lei. Se eu for trazer os princípios didáticos, alguns, eu tenho que trazer todos. Eu não vou trazer apenas o sábado. Eu não vou trazer apenas o dízimo. Eu não vou trazer apenas etc, etc. Não, eu tenho que trazer todos os dízimos, todas as leis, todas as coisas que estavam lá do sacerdócio levítico para hoje. Porque eu estarei anulando a promessa de Deus, invalidando a lei da promessa de Deus, que é superior a qualquer outra lei. Não esqueça disso. Eu preciso não esquecer disso. A promessa de Deus, que ele não pode negar-se a si mesmo, é a palavra que ele proferiu. E essa promessa da justificação, a Bíblia me relata como fonte de justificação, como fonte da minha salvação. Não como lei. A Bíblia, ela não é um código penal. Ela é um código salvífico. Ela é um código que mostra a promessa de Deus cumprida. É um código que mostra as promessas de Deus que foram pagas. Que eu não poderia pagar, que você não poderia pagar. Então por que muitos ficam no silêncio? Conhecendo essa verdade, é porque interesse. Alguns, como disse, é por ignorância, por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer esta promessa que está em nossas mãos, que ele deixou para nos guiar. Porque eu tenho uma antiga aliança aqui? Porque ela me serve apenas como lembrança memorial das promessas que foram feitas e que foram executadas através de Cristo. Mas hoje eu estou na nova aliança, eu tenho que olhar para o Apocalipse. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Se eu olhar para outro texto, se eu olhar para outro momento, para outra cultura, para outra história, eu estarei anulando o autor da minha fé. Compreender essa verdade, que o fim da lei é Cristo, faz nos penetrar no entendimento de que não há nada que eu possa fazer para mudar a promessa de Deus. Eu tenho que apenas seguir a obediência a essa promessa e a justificação apenas para a fé, pela fé, através da fé. A justificação vem somente pela fé. Somos todos iguais. Mas por que tem uns que parecem ser mais iguais do que outros?
Sabe por quê? Porque normas e regras vão diferenciar pessoas. Vão colocar pessoas no topo de uma pirâmide alimentar, mas apenas algumas, e as outras como massa de manobra. Mas a justificação, ela nos transforma em todos iguais. Ninguém é mais igual do que o outro. Somos todos iguais. Eu não preciso mais seguir nenhuma norma, ou ritos, ou cerimônias ritualistas para garantir a minha salvação. Nada. Apenas a fé. Quando nós seguimos a Jesus, nós entendemos que só Ele, só a nossa fé em Cristo é a nossa justificação para a salvação. Nada mais é necessário. Em Gálatas 3:24, o apóstolo Paulo diz que a lei nos serviu de aio. Nos serviu de aio, de condutor, de exemplo. A lei não é anulada. Não é anulada, senão pela promessa de Deus. E a promessa de Deus é superior a toda a lei. Que o Senhor possa nos esclarecer e que este entendimento possa estar sempre em nossa mente. E eu agradeço a você que esteve até agora. Deixa o seu like, se inscreve neste canal e eu te convido a estar conosco no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. A paz do Senhor Jesus e que as bênçãos de Deus continuem sobre sua vida.